Então, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 12, dando continuidade. Capítulo 12, que é chamado de Preparação de Experiências. Estamos no 14º encontro do estudo desse capítulo. E, para que a gente possa começar o estudo, nós vamos, conforme costume, fazer o exórdio de ambientação, que é extraído da leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. O capítulo de hoje, proposto é o capítulo 165, chamado Bens Externos, que se encontra na página 345 desse livro. Antes disso, nós vamos falar a mensagem da nossa agenda, da data de hoje, de 21 de maio. A nossa agenda é extraída nessa data de Emmanuel, do livro Fonte Viva, no capítulo 12 desse livro. O capítulo 12 do livro Fonte Viva, ele começa mencionando uma passagem de Paulo, escrito para os Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 dessa carta, onde Paulo nos diz: pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, visto isso, convidamos a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio de hoje. Vamos lá. Bens externos, capítulo 165. Traz a seguinte epígrafe: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Jesus. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana, em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeras ideias de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as aflições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso de que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Então, harmonizado nestas lindas palavras de Emmanuel, convidamos Liana para poder proferir a prece de início do nosso estudo.
Convido a todos que o desejarem, fechar os olhos do corpo, mas que possamos manter abertos os olhos de nossa alma e pensemos no nosso irmão Jesus Cristo, nosso guia e nosso modelo. Que saibamos aproveitar todas as oportunidades que nos foram dadas pelo nosso Pai e pelo nosso irmão neste plano terrestre. Que nos aproximemos cada vez mais de cada lição de amor e de cada exemplo deixado pelo nosso Mestre. Este encontro de todas as quartas-feiras, olhemos como uma grande oportunidade de elevação espiritual, para que saibamos reconhecer cada instante que o Senhor nos fornece, para que possamos plantar o amor, plantar o respeito, a caridade e nos transformarmos sempre para o melhor, através dessa doutrina tão consoladora, nos deixadas pelo nosso Mestre, através dos Espíritos superiores. Passamos então deste nosso momento, um momento de luz, que nossos lares estejam nestes momentos cercados dos nossos irmãos benfeitores, e suas palavras, que vêm até nós através de intuições, façam com que sempre nos aproximemos cada vez mais deste caminho maravilhoso que nos leva ao nosso Pai. Abramos então os nossos corações e as nossas mentes. Vamos abrir os braços para os nossos irmãos que neste momento nos acompanham e para o nosso Mestre, que com certeza se faz presente. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Conforme Liana nos disse, nossa maravilhosa prece de início, né? Que nós recebamos as intuições dos nossos irmãos espirituais e que essas intuições sejam transmitidas no nosso estudo, através de comentários, através de dúvidas que são expostas, né? Então, fazendo com que o nosso estudo seja dinâmico, porque o que eu sempre digo, o nosso estudo, ele é um estudo participativo, ok? Precisa da participação de todos para que tenha essa dinâmica de interação. Visto isso, nós podemos recomeçar o nosso estudo do capítulo 12. Em nossas anotações, nós paramos aqui no nosso livro na página 179. O item é o item 12.17. Nós já comentamos o primeiro parágrafo do item 12.17, mas eu vou refazer a leitura para que todos possam acompanhar. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consolo-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Então, conversa de Manassés com André Luiz, e nós já fizemos esse comentário no encontro passado. Agora vai começar aqui o nosso encontro. Todo mundo se encontrou? Ok? Então, vamos lá. Sim, disse Manassés, aprovando-me com um olhar. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Então ele está falando de quê? Ele está falando dos completistas, né? Daqueles que não desperdiçam a encarnação, que utilizam todos os momentos como oportunidade de se melhorar e fazer o bem para o próximo, chamados completistas.
E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me, relativamente a ele mesmo acrescentou. Então, Manassés, né, olha para André Luiz e vê que André Luiz está mencionando que o próprio Manassés fosse um completista. Então, Manassés acrescenta: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim, naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível. Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir. Mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal, em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas, para eficiente garantia de suas tarefas. Assim, procedem porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, encobrir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecesse a verdadeira condição, por meio das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou após longa pausa: as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possam distrair no caminho da realização da vontade divina. Então, aqui ele está falando sobre aqueles irmãos espirituais que têm uma condição espiritual mais elevada, têm um equilíbrio mais fortificado, né? Então, esses irmãos, eles solicitam para encarnar, mas pedindo algumas características que eles sejam precisas para que eles possam desenvolver a tarefa que lhes forem incumbidas. Por exemplo, a durabilidade do corpo, né? Então, mas outras qualidades que poderiam os atrapalhar no equilíbrio na missão dada, eles abrem mão. Por exemplo, a beleza externa do corpo físico, que poderia atrapalhá-los muito devido às paixões involuntárias e arrastadoras terrenas, que levam à inveja, que levam à cobiça, né? Que levam a uma série de sentimentos pejorativos. E aí, Manassés termina nos dizendo que os espíritos amadurecidos abandonam toda a experiência que os possam distrair no caminho da realização da vontade divina. E aí a gente começa a analisar, né? Quais seriam essas distrações que se me apresentam
que podem me distrair da minha missão divina, que é a minha missão de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que trata melhor o próximo, uma pessoa amável, afável, uma pessoa alegre. O que chega para mim e o que eu tenho que possa me dissipar dessa intenção. Então é isso que os espíritos, eles pensam e solicitam antes de encarnar. Então, nessa frase importantíssima, falando que os espíritos amadurecidos abandonam toda a experiência que os possa distrair do caminho de realização da vontade divina, eu trago uma mensagem do Cristo sobre essa temática, que está escrita em Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 35 a 38. Nessa passagem, Lucas relata que o Cristo nos diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, acha vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, o servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, vamos entender um pouquinho o que Cristo quis nos dizer com essa passagem de estarmos atentos, vigilantes, deixando tudo de lado aquilo que nos possa distrair, para estarmos atentos à chegada que pode ser interpretada com os ensinamentos do Mestre. Então, vamos lá. Vamos passar um pouquinho cada parte. Então, a passagem começa dizendo o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos. Então, o que é isso? O que Cristo está querendo dizer? Estejam cingidos os vossos lombos. Àquela época do Cristo, as pessoas usavam, muito comum, e na maioria das vezes, túnicas longas, não é? Sobre o corpo. Túnicas lindas e longas. Só que essas túnicas, elas eram desconfortáveis se a pessoa precisasse correr, se a pessoa precisasse exercer algum trabalho mais árduo. Então, o que eles faziam? Essas pessoas, para, por exemplo, se preparar para o trabalho, para fazer uma longa caminhada, ou até mesmo para lutar, era necessário elas cingir os lombos. O que significa isso? Amarrar a túnica em torno da cintura. Porque com o cinto, amarrando a túnica em torno da cintura, a túnica ficava mais presa e ele poderia fazer movimentos mais bruscos. Então, cingir a túnica significa nós apertarmos ela no nosso lombo, no nosso quadril. Isso significa o quê? Túnica cingida significa que nós estamos sempre dispostos e ativos e prontos para a renovação espiritual. É isso que ele fala. Estejam cingidos os vossos lombos. Estejamos com a túnica amarrada, ou seja, sempre aptos e prontos para o trabalho do bem. Então, espíritos amadurecidos são esses irmãos que estão sempre cingidos os lombos, as túnicas, ou seja, estão sempre prontos para o que der e vier para o trabalho do bem. Essa é a primeira parte da mensagem do Cristo. Quando ele fala, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias.
Então, as candeias são quem? São as lamparinas, né? Então, as lamparinas acesas, elas são o símbolo da vigilância. Além de ser o símbolo da vigilância, é o símbolo da luz interior. Por quê? Porque lembra que as lamparinas da época do Cristo, elas eram acesas com azeite. E o azeite era aquele óleo que curava. Tanto é que quando a pessoa estava ferida, na época do Cristo, passava azeite. No próprio sermão, no próprio poema de Davi, né? No Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Esse salmo fabuloso, ele diz: unge minha testa com óleo e meu cálice transborda, né? Ou seja, ungir a testa com azeite. Então as lamparinas eram acesas com azeite. Então a candeia acesa significa, além de vigilância, a demonstração da luz interior espiritual, que ela está acesa com esse azeite que cura. Então, a nossa lamparina acesa é isso, nós pegarmos tudo de bom e fazermos gerar luz, é estarmos acesos em prontidão espiritual. Então, estar acesas as nossas candeias é isso, de mostrarmos que estamos vigilantes, fazendo brilhar a nossa luz interior, mostrando que a nossa vida é guiada pelo Espírito, pela fé e pela verdade do Cristo, né? Então representa isso, essa comunhão com Cristo. A candeia acesa significa isso, a comunhão com Cristo. Por isso que nós vimos, né, no encontro passado sobre a parábola das 10 virgens. Então a parábola das 10 virgens representa muito bem isso, o estado de vigília, a luz espiritual acesa, né? Quando aquelas 10 virgens vão para encontrar os noivos, somente 5 levam azeite. Ou seja, ter o azeite é ter esse símbolo sagrado da conexão com Cristo. Isso é ter o azeite. E aí, chega a noite, ou seja, quando chega a escuridão, né? Quando chega as trevas, as dificuldades, nós fazemos o quê? Que essa conexão com Cristo, ou seja, esse azeite da fé, ele seja utilizado para provocar a luz, né? Então, é isso a parábola das 10 virgens. Aquelas virgens que levaram os azeites, elas estavam conectadas com Cristo. Em pensamento, em ação, não lhes faltavam o azeite da fé, da vida. Então, quando cai a noite, cai a treva, apresentando nos momentos tortuosos da nossa vida, esse azeite faz acender a chama, que é a nossa luz, para nós enxergarmos por onde nós devemos andar e iluminarmos também quem está conosco, né? Então, as parábolas das 10 virgens significa isso, estado de vigília e conexão com Cristo. Então, vamos continuar. Então, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, ou seja, estejamos sempre preparados e conectados com Cristo, né? E ele fala, quando nós estivermos assim, o Cristo nos fala, ele diz, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Então, as bodas, né, é a festa do casamento. É a festa do casamento. Então, na época do Cristo, quando o Senhor ele ia para a festa de casamento, os servos ficavam cuidando, né, da propriedade, mas sabia que ele voltaria. E sabia que voltaria feliz, porque ele voltaria das bodas, da festa. Então, o Senhor sempre retornaria feliz e trazendo mimos para os servos.
Então, quando o Senhor ia para as bodas, os servos ficavam felizes e esperançosos com a chegada dele, porque as bodas era festa, e de lá ele chegava feliz e com presente das bodas para aqueles servos, né? Então ele fala para a gente: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas. Então, o voltar das bodas é essa nossa reconexão com Cristo, essa nossa reconexão com os espíritos superiores, porque sempre quando nós nos reconectarmos com a espiritualidade superior, é como se nós participássemos das bodas divinas. Quando nós nos conectamos com a espiritualidade superior, através do reequilíbrio, através da oração diária, através da prática da boa nova, a prática do evangelho, que é fazer o bem, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos nos conectando com a espiritualidade de luz. Por isso, nós participamos da festa de bodas. Nós entramos em regozijo interno, né? Então, sede vós, semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, né? O retorno das bodas também ele é interpretado como os grandes ciclos terrenos, por exemplo, né? Se nós pegarmos lá Abraão, né? Pegarmos Abraão, passou um grande ciclo de Abraão, em torno de 1.200 anos, depois veio Moisés. Depois passa um grande ciclo de Moisés, em torno de 1.800 a 1.500 anos, e vem Cristo. Então, passa o Cristo, 1.800 anos, e vem em 1857 a doutrina espírita, que é a terceira revelação. É isso. Os grandes ciclos são as chegadas das grandes mensagens espirituais para a Terra. Esperar o Senhor que volta das bodas é também estarmos atentos para os emissários de luz que estão conosco, encarnados. Nós participamos da época de Chico, né? Tivemos a bênção de podermos participar da época desse ser maravilhoso que foi Chico Xavier, que é um ser de luz. Participamos da época de Divaldo, esse outro ser iluminado de luz, que só fazia o bem. Então é isso, nós estamos atentos e absorvermos a luz desses seres espirituais para nós. Os emissários de Cristo, como Gandhi, que veio, os emissários de Cristo, antes do Cristo, como o próprio Sócrates, como o próprio Siddhartha Gautama, que foi o Buda, como o próprio Confúcio na China. Então, é isso. Estejamos semelhantes a esses homens que esperam o seu Senhor, ou seja, esses seres de luz voltando para trazermos luz para nós. Então, os espíritos amadurecidos, eles abandonam toda a experiência que os possam deixar distraídos, de absorver, de estar atento à presença dessa grande luz que chega ao nosso caminhar. E mais ainda, ele diz para nós estarmos atentos, com os lombos cingidos, com as candeias acesas, e quando chegar o Senhor na segunda vigília, na terceira vigília, ele nos encontrará atento. O que é isso, né? Segunda vigília, terceira vigília. Na cultura judaico-romana, a noite era dividida em 4 turnos da guarda. 4 turnos. E esses turnos eram importantíssimos. Por quê? Porque era esse turno que os soldados trocavam. E eles não poderiam dormir
durante esses turnos. Mas a tradição hebraica, ela é mais antiga ainda, como cita lá em Samuel, no profeta Samuel, como cita em Juízes, a noite era dividida não em 4 turnos, mas em 3 turnos. Por exemplo, o início da noite, o primeiro turno, era de 18 às 22 horas. Então, se você vai tirar um serviço de guarda, esse primeiro turno é o mais tranquilo, né? De 18, de 6 horas da tarde até 10 horas da noite. O segundo turno já é puxado. Você vai ter que assumir o serviço das 22 até as 2 horas da manhã. E o terceiro turno também puxadíssimo, de 2 às 6 da manhã, naquele período ali que o sono está, ó, batendo. Então, por isso, nas passagens do Cristo, ele fala que quando ele termina a ceia, leva todos para o Jardim das Oliveiras, e no Jardim das Oliveiras leva os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, com ele, fala para eles orar, Cristo afasta, e Cristo volta 3 vezes para verificar se eles estavam acordados. E eles estavam dormindo. São essas vigílias, né? Então, a segunda e a terceira vigília são as vigílias que o corpo mais difícil para o corpo, porque o corpo está mais cansado. Então, por isso que ele fala: estejam cingidos os vossos lombos, estejam acesas as suas candeias, e quando ele voltar na segunda e na terceira vigília, ou seja, na situação mais difícil da sua vida, esteja conectado com Cristo. Porque você precisa estar de olhos abertos, porque ele estará contigo. Mas se você estiver adormecido, se você estiver desconectado do Cristo, você não consegue absorver a luz que ele vai passar para nós, né? Então é isso daí, essa grande instrução. Então, os espíritos completistas são aqueles espíritos amadurecidos que abandonaram todas as experiências que os possam distrair. Por exemplo, nas suas vigílias. Eles seguram as vigílias, a primeira, a segunda, a terceira vigília, mesmo nos momentos difíceis. Para o quê? Para que se possa realizar a vontade divina durante toda a sua existência. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário dessa recomendação do Cristo. Muito bem. Guto. Pode abrir o som, tá, Guto?
Excelente, Guto, é isso mesmo, né? Ficamos atentos, né, o que possamos melhorar. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Marco. Pois Se bem não. que você já falou, né? Quando você começou a falar, eu lembrei, no início do seu discurso, eu lembrei do orar e vigiar, né? Mas você falou. Mas a Bíblia, eu rapidamente fiz uma busca aqui, tem várias passagens da Bíblia que fala sobre o orar e vigiar, né? Marcos 13:33, você mencionou. Marcos 14:38, Mateus, né, que a gente falou na aula passada, citamos na aula passada, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tessalonicenses, né? Irmãos, orai por nós. Aí, João, na parte que está com. Não, esse aqui, não sei. 1 Coríntios, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Várias passagens que falam da importância da gente orar e vigiar, né? Aí quando você falou na questão da turbulência, de cingir os lombos, aí eu comecei a entender a questão da gente orar diariamente, né? Para poder que a gente engrossar, assim, no popular, o lombo, para quando vier os momentos de turbulência, nós estamos preparados, né, para receber esse momento de turbulência. Porque se a gente não fizer essa conexão diariamente, né, a gente fica enfraquecido na fé, né? A gente se enfraquece na fé, aí quando vem os momentos difíceis, a gente sucumbe rapidamente, né? A importância do orai e vigiai. O orai todos os dias, né, para fazer entrar em conexão com a espiritualidade amiga, com os espíritos crísticos, com o próprio Cristo, né? Cristo em si, com Deus, e o vigiai, que é tão quanto importante quanto o orar, que é a questão da gente vigiar os nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos ele tem um poder muito grande, né? Da gente tem que, quando eu falo, agora eu já sei fazer esse exercício, mas às vezes me custa muito caro. Para cair o padrão vibracional é assim, um instante, é uma raiva, uma contrariedade, e para você voltar, aí não é um instante, aí são horas nesse treinamento, por isso o vigiar. É igual quem construiu um castelo de areia na praia, você já Vem tentou o construir? vento, vem a Já água, construir, né? sim. Uhum. Demora, né? Demora. Detalhezinho, batendo aqui. E às vezes vem um vento, né? Uma água, uma onda e derruba. E vem uma pessoa, dá uma pisão em cima, pronto. Né? Então, para você construir, é difícil, para destruir é fácil. É o caos, né? A facilidade do caos. Facilidade. Sem dúvida. A Kedma. Boa noite, gente. Boa noite. A gente que mora aqui no planeta de provas e expiações, né? Eu penso que, mesmo orando e vigiando, né? Mesmo a gente entendendo a questão da candeia, de tudo isso aqui que o Marco tão bem explanou, é muito difícil, a gente sempre cai em tentação, a gente sempre escorrega. Estou falando de mim, né? Por ações, mais por pensamentos, não por ações, porque é muito difícil. A gente se aborrece,
A gente se aborrece no trabalho, a gente se aborrece no trânsito. A gente se reconhecer o erro, tá legal, né? Às vezes, tem muitas das vezes que a gente acha que a gente está com a razão, não é isso? Aí é onde entra a questão da subjetividade e do limiar de você achar que você está fazendo só o bem. Tem muita gente que pensa que faz só o bem, e às vezes ela não está fazendo bem. Ela pensa que está fazendo bem e o certo, mas ela não está. Falando subjetivamente. Você está um exemplo comigo. Eu conheço uma pessoa que ela é de uma igreja muito, sabe, frequentadora, trabalho na igreja, N trabalhos na igreja. Não vou citar qual é a igreja. Uma igreja muito grande, trabalho muito bacana. Ela não suporta nem ouvir meu nome, porque eu sou espírita. Ela acha que eu sou a coisa mais terrível que possa existir na Terra. Mas isso não tem problema nenhum, né, Kelly? Pois é, não tem. Eu gosto dela, inclusive, sabe? Isso não tem problema nenhum. Eu acho legal o jeito dela. Ela não sabe que eu gosto dela, mas eu gosto dela. Né? Mas eu fico assim, pensando, poxa, ela faz um trabalho tão bonito, mas o julgamento dela está distorcido, né? Mas Emmanuel nos fala o seguinte, né? Não fixemos o nosso olhar nas coisas ruins, fixemos o nosso olhar nas coisas boas que são produzidas, né? Então é isso daí, né? Porque o lado ruim, todos vamos ter, todos nós, né? Todos nós. Mas que nós nos adestremos em fixar o nosso olhar no que é bom do outro, né? No que o outro produz de bom, né? Eu só citei esse exemplo porque, assim... Mas é muito bem-vindo esse exemplo, né? Para dar ênfase àquela questão assim, eu estou fazendo bem, eu estou amando o próximo, eu estou ajudando o próximo, eu sou uma pessoa caridosa. Mas não tem problema, se fizer uma migalha de bem, já está valendo, né? Aí assim, ela faz tudo, estou citando ela porque eu não vou citar exemplos que eu não vejo, né? Assim, ela, né, trabalho lindo, tal, nem vou dizer o que ela faz, senão vocês vão descobrir qual é a religião dela, mas aí ela fala assim, aquela menina que é daquela religião... Tem problema, esse é o lado que ainda precisa ser melhorado, né? Aí eu fico assim... Que a gente não observa. Mas eu acho ela, assim, uma pessoa linda, sabe? Eu só fico pensando assim, como você falou, a questão do julgar, né? Eu não a julgo, né? Ela ainda não descobriu a beleza do espiritismo, ela acha que o espiritismo é uma seita satânica, né? Mas não tem problema, se ela está fazendo bem na igreja que ela está, o espiritismo não vai ser bom para ela, o que vai ser bom para ela é a igreja. A igreja, isso mesmo. Porque a religião boa é aquela religião que te faz você fazer bem para o próximo. Isso. Né? Por enquanto, ela só não está comigo. Pois é. Mas, assim, é muito bem-vindo. Foi muito bem-vindo esse comentário seu e... né? Vou só bloquear o som por causa do cachorro que está interferindo no áudio. Então, é muito bom esse comentário da Kedma, né? Porque isso reflete nós também, né? Muitas das vezes a gente está entregue num trabalho de caridade, um trabalho voluntário, e a gente está se achando a melhor pessoa do mundo, né? Está se achando a melhor pessoa do mundo, fazendo trabalho como Aparício, né? Então, mas é isso aí, não importa, está fazendo o bem, é isso que importa. Não importa a religião. Não importa a religião, não importa se a pessoa está fazendo bem e está querendo aparecer. Está fazendo bem, já tá bom. Já está bom se está fazendo bem. Devagarzinho vai melhorando uma coisa com a outra, né? Então, assim, nós não vertermos o nosso olhar para o lado ruim das pessoas, porque isso é um vício, vira um vício. E aí vira um lado negativo para nós, a nossa vida começa a ficar em trevas, quando a gente só começa a observar o mal. Então, Emmanuel sempre nos diz para nós não gastarmos energias prendendo o nosso olhar com o mal, com o lado ruim, e sempre visualizarmos o lado bom, porque quando nós olharmos para o bom da pessoa,
nós valorizamos isso e fazemos com que isso automaticamente cresça, né? Então, esse é o conselho de Emmanuel. O Evangelho nos ensina isso. Então, nessa passagem que nós estamos falando, né, de ficarmos atentos, nós estejamos atentos aos ensinamentos também do Evangelho, que vem sob diversas formas. Diversas formas. Tem Nós João publicamos, 16:33. nós publicamos no Instagram, hoje, a mensagem de hoje, foi extraída do livro de Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, que é o livro que nós estamos tirando para poder fazer as publicações, que o Guto está compilando aí num excelente trabalho que ele está fazendo. Então, a mensagem de hoje foi o seguinte: cada vez que as circunstâncias lhe induzam a ouvir as verdades do Evangelho, forças ocultas estarão acionando-te oportunidades. Então, cada vez que a circunstância coloca o nosso ouvido para nós percebermos o Evangelho, mas o Evangelho não só o Evangelho escrito, o Evangelho praticado, igual a Kedman mostrou, nessa pessoa fazendo bem, trabalhando no lado, né, de doação. Esse é o lado do Evangelho. Então, quando nós observamos isso, forças ocultas estão nos movimentando para nos colocarmos também nesse caminho. Pois não, Adriana, você ia comentar algo? Não, na parte das aflições, João 16:33, que fala: no mundo tereis, cadê? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Em tudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É o próprio Pois é. Evangelho. Então, ó, nós estamos comentando sobre isso, né? Falando de evangelho, e um amigo meu que é evangélico, que ele faz até às vezes de pastor, né? No culto ecumênico lá que nós participamos. Agora, 8 horas e 17 minutos, ele me mandou uma mensagem. Ele mandou assim: não desanime, aprenda a começar e a recomeçar. Não se deixe arrastar pela indiferença. Se caiu, levante e recomece. Se errou, erga-se e recomece. Se não consegue dominar-se, firme sua vontade e recomece. Não desanime jamais. Talvez chegue ao fim da luta cheio de cicatrizes, mas estas se transformarão em luzes diante do Pai todo compassivo. Evangélico, né? Chegou a mensagem dele aqui, né? Vocês acham que é por acaso? Quando a gente estava comentando que eu não tinha visto essa mensagem, não olhei que agora que chegou. Então é isso, gente. Estejamos de ouvido sempre atento às mensagens do Evangelho que chega a nós.
É, a divergência, né? Uhum, uhum. Pois é, pois é. É porque somos humanos, né? Somos humanos, passíveis de erros, né? Ok. Uhum. Pois é. Ok. Alguém quer fazer algum comentário, gente, a mais? A respeito de estarmos atentos de lombos cingidos e de candeias acesas? Excelente. Então tá. Então vamos continuar, né? Vamos continuar. Deixa eu ver se está aqui os sons todos desligados. Ativar o som. Tá. Então, deixa eu ver se eu reencontro aqui a passagem. Em seguida, Deixa eu só encontrar aqui os espíritos envelhecidos. Tá. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas ao serviço de desenho. Pequenas telas demonstrando peças de organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercado de auxiliares competentes e operosos. Então, ele entra numa sala de desenho, aquelas simulações do corpo humano, então ele tem a impressão de estar numa sala de anatomistas, né? O que é anatomistas? Anatomistas são aqueles experts em anatomia, do estudo do corpo humano, tá? Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, observou Manassés cuidadoso, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalho aqui centenas de técnicos em questões de embriologia, biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores, que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. A meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edifique suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias, indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre
classificavam como templo do Senhor, né? Então, ele mostrando para a gente que um homem sem instrução, um homem selvagem, no meio da mata, ele constrói seus abrigos lá com folha, com pedaço de pau. Um homem mais evoluído, ele faz uma planta prévia, arquiteto, né? Para depois de ter sido arquitetado aquela casa, ser construída. E assim no planejamento espiritual evolutivo, né? Quanto mais evoluído, maior o planejamento do arcabouço físico, enquanto o espírito precisar do arcabouço físico, para que ele possa desenvolver as suas atividades. Mas, Marco, se tem essa complexidade de trabalho, de arcabouço físico, né, para que possa encarnar e realmente desenvolver o trabalho, por que tantas encarnações em corpos fragmentados, em corpos definhados? Aí nós explicamos. Os próprios anatomistas têm muito trabalho para poder fazer esse projeto. De um corpo que vai nascer faltando um membro, de um corpo que vai nascer destituído de todo o movimento. Os próprios anatomistas têm esse trabalho de arquitetar isso, para que esse veículo seja o veículo mais ideal para aquele encarnado desenvolver suas provas. Ele precisa daquele veículo para desenvolver suas provas, né? Não que nós não possamos ajudar, porque muito desses encarnados com esses corpos debilitados, eles vêm sofrer para nos instigar, por exemplo, ao aprimorar o nosso estudo para o bem do próximo. Quando nós nos compadecemos com essa limitação do nosso irmão e dedicamos estudo de nossa vida para poder minimizar aquele efeito doloroso que o nosso irmão está sentindo, para fazer uma prótese mecânica maravilhosa para que esse irmão possa voltar a andar. Então, esse irmão, ele veio para poder sofrer, mas com seu sofrimento estimular o desenvolvimento da humanidade. Estão me entendendo? Então, cada um necessita desse veículo físico e das provas que se apresentam para cada um de nós. Cada um. Nós precisamos disso. Por quê? Porque o nosso corpo é o nosso templo sagrado. Isso nós temos que entender muito. O nosso corpo, quando encarnado, é o nosso templo sagrado. É a nossa casa que nós temos de conexão com o divino. Então, não é necessário nós sairmos de casa em busca do melhor templo para nós conectarmos com a divindade, porque o melhor templo somos nós. Alta de Souza nos fala, no poema fraterno dela: voltai ao seu templo interno abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. Alta de Souza fala conosco, para nós voltarmos para o nosso templo interno, nós. E esse nosso templo interno é a mais alta de todas as capelas, porque as capelas na antiguidade, né, quanto mais altas foram ser construídas, maiores achavam que era a conexão com o divino, né? Estava mais próximo do céu, né? Então, as capelas mais altas, mais igual a conexão com o divino. Então, a Bíblia de Jesus fala para nós: voltai ao seu templo interno abandonado, que é a mais alta de todas as capelas. É aqui que a gente faz a maior conexão com Deus. De onde que Aldo tirou isso? Né? Do Cristo. Do Cristo nos dizendo. Por exemplo, João relata uma passagem, a passagem, né, interessante do Cristo com o olhar de João, quando está no capítulo 2 de João.
Tá? Capítulo 2 de João é interessante que ele começa falando sobre as bodas de Caná, na Galiléia, que nós bem conhecemos. Né? As bodas de Caná, que Cristo vai, faz a participação, faz o primeiro milagre do Cristo, né? E depois das bodas de Caná, quando ele faz, né, a transformação do bom vinho, né, manifestando a glória do Cristo, ele vai, pega os discípulos e desce para Cafarnaum, né? Quando ele desce para Cafarnaum, estava na época da Páscoa dos judeus, a festa do judaica, a maior festa judaica, né? Então ele vai e sobe para Jerusalém para presenciar essa Páscoa judaica. E ele vai e chega no templo de Jerusalém. Quando ele entra no templo de Jerusalém, ele visualiza as pessoas vendendo boi, vendendo ovelhas, o dinheiro dos cambistas sendo troca de dinheiro, né? E aí ele fala para os que vendiam pombos, né? Tirai daqui estes, não façais a casa do meu pai a casa de venda, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: destruir este templo, falando com os fariseus, eu destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Destruir esse templo, em 3 dias o levantarei. Aí continua João escrevendo, e disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Né? É essa interpretação errônea, né, que nós temos do Cristo falando que vai destruir o templo todo e vai levantar em 3 dias. O que seria isso? Destruir o templo, vou destruir o templo e levantar em 3 dias. Aí quem vai contar para a gente é João, evangelista, pela sua longevidade e a sua experiência de centudinário. Quando João evangelista ele relata isso, né, ele completa o seguinte: mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus, tinha dito João. Então, é o corpo do Cristo que ele estava falando, do corpo físico, né? E em 3 dias ele levaria para poder ressuscitar em espírito. Então, o templo divino é o templo do nosso corpo. Por isso que Cristo falou, né? Vai ser destruído esse meu templo. O que Deus me deu para poder vir aqui me manifestar. Então, para nós entendermos que o nosso templo divino é o nosso corpo. Mas mais. Mateus, eu sempre falo dessa passagem de Mateus, né? Capítulo 6, versículo 33, que está no meio do Sermão da Montanha. 5, 6 e 7, no meio, capítulo 6, versículo 33, onde Mateus retrata o Cristo no Sermão da Montanha, explicando para nós: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Mas não sou eu quem fala isso, também quem fala é Cristo. Se nós pegarmos Lucas, capítulo 17, no versículo 21, Lucas retrata Cristo falando: o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino de Deus está aqui dentro. Então, quando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é nós voltarmos para dentro de nós, fazermos uma autoanálise para o nosso autoaprimoramento. Quando a gente faz isso,
toda a justiça divina será acrescentada para nós. Paulo, naquela linda carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 19, relata para nós o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sais de vós mesmo, né? E que não sois de vós mesmo, né? Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, manifestando. No capítulo 14 de João, no versículo 23, ele fala mais ainda para a gente: se alguém me ama, guardará a minha palavra, Cristo dizendo, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada, né? Então, a nossa morada é a morada em Deus, em nosso corpo. Então, nessa passagem, não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava o corpo humano como templo do Senhor. Mostramos aí as passagens do Cristo, falando que o templo, o nosso corpo é o templo divino, é o reino de Deus em nós. Alguém quer fazer algum comentário, alguma explanação a respeito disso? Mas, Marco, você fala que se o templo de Deus, o reino de Deus, o nosso corpo é o templo divino, por que Cristo saía para ir para as sinagogas? Por quê? Ele saía para as sinagogas, né? Se o templo divino está nele, precisava de ir para a sinagoga. O que eram e o que são as igrejas? São pontos de encontro para que nós possamos nos conectar através do Evangelho e aprendermos melhor o Evangelho, não era isso? Não era isso que Cristo fazia na sinagoga? Ele não ia para a sinagoga para ler o quê? O Antigo, as Sagradas Escrituras e explicar, ensinar as Sagradas Escrituras. É isso. Então, o centro espírita é para isso. É um encontro. O centro espírita, a igreja, o templo, é um ponto de encontro para nós nos congregarmos em conjunto, para nós melhor aprendermos o Evangelho. O nosso encontro aqui é o nosso templo. É o nosso templo, onde nós nos encontramos para nós debatermos e aprendermos o Evangelho, colocarmos as nossas experiências, né, que nos possibilite aprender melhor as passagens do Cristo. Então é isso, um ponto de encontro de almas afins. Coisa Ponto de linda. encontro de almas afins. Que Oi? coisa linda. Coisa linda. Ponto de encontro de almas afins. Não é isso? Que bonito, que poético. Marco, Gálatas, né? Gálatas 2:20. Eu saí? Eu saí? Tô aqui? Não, tá ok. Ok. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Já não sou eu que vivo em mim, mas já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Perfeito, não é isso? Excelente. Deixa eu ver por que não está entrando na minha câmera aqui. Ó. Eu acho que eu que vou ter que sair de novo e entrar de novo. Tá aparecendo. Mas a minha imagem tá ruim. A meu turvo assim, tá? Agora ficou preto. Agora. Não, é porque saiu da minha câmera, eu acho. Saiu da minha câmera. Eu vou só dar uma saída rapidinho e vou entrar de novo, tá? É muito profundo, né? Já não sou eu quem vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Oh, meu Deus, quem sabe um dia eu consiga dizer isso. É para pensar. Né?
Ela está sem som? Ela está quietinha hoje. Guto falou comigo, foi, Guto? Falou. Só observando. Mas aproveitando, já que você falou comigo, refletindo aí sobre o que Marco colocou para a gente, né? Que a igreja, o nosso encontro aqui, que representa exatamente a necessidade de falarmos do Cristo, é algo. Embora tenhamos em alguns momentos aquela reflexão de que cada um é responsável por si, que não é necessário, às vezes, ir a uma igreja para que você seja um cristão. Uhum. Em casa você pode fazer isso. Mas aí a gente lembra que o próprio Cristo estimulou esse encontro. Quando ele disse, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Né? Eu moro aqui na cidade do interior, onde o espiritismo conheço poucas pessoas, pouquíssimas mesmo. Então, a referência que eu tenho aqui é o Evangelho no Lar, que eu faço todas as segundas-feiras com alguns parentes, né? E por não ter um centro espírita, então é o que me resta mesmo, é essa oportunidade em casa, através do Evangelho, e isso me faz sentir que eu não estou alheia, né? Que de alguma forma é como se fosse a igreja que eu pudesse frequentar, como se fosse a casa espírita, que eu pudesse também ir, por causa das circunstâncias. Mas é muito importante quando a gente se reúne, tanto dessa forma virtual, mas em casa também o nosso evangelho. Quando a gente tem a oportunidade de ir às igrejas, eu vou raramente às igrejas, à igreja católica, mas sempre participo, contribuo através das pessoas que eu conheço e que frequento. É muito bom a gente se sentir acolhido em outras religiões e também acolher. Excelente. Muito bem, isso mesmo. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Isabel? Então, tu falou que as pessoas, como é que é os que ficam planejando quem vem com alguma deficiência, né? Uhum. Aí, aquela pessoa que vem com uma deficiência mental, que ela não tem consciência, como que ela vai evoluir se ela não tem essa consciência? Eu vou te dar um exemplo que eu sempre dou aqui, que é o meu sobrinho, né, filho da minha irmã. Ele nasceu, deu hipóxia cerebral no parto, aí ficou comprometido com coordenação motora, todo comprometido, sem capacidade intelectual. Né? Hoje ele é um menino de 27 anos que depende da mãe para tudo, para trocar, para tudo, não tem capacidade nenhuma. Ele gerou uma luz tão grande para essa família, para todos que o cercam, vendo a necessidade dele, o amor que a mãe dele manifesta para com ele, entendeu? Gera uma luz tão grande para todos que observam aquilo, que eu tenho certeza que ele não conseguiria gerar se ele fosse um menino saudável. Né? O amor que ele desperta, com o olhar dele para todos. Né? Então, é isso. O engrandecimento espiritual é isso. É através do amor que você pratica, o amor que você desperta. Então, ele é um espírito que, apesar da sua deficiência, com o olhar dele, tem um olhar cativante e desperta esse amor todo em volta dele. Então, é isso. Porque ele não precisa ser melhorado. Ele veio para melhorar. Exatamente. E muito bem colocado. Ele não precisa de ser melhorado. Não precisa ser melhorado. Ele veio para melhorar as pessoas que convivem. Minha irmã, ela se entregou de corpo e alma para ele. E nunca reclamou. Nunca vi minha irmã reclamando.
Se entregou. Marta, Então, só um muito bem minuto, só um colocado, minuto. Adriana. Só um minutinho. Não, não fui eu que coloquei. Nossa, eu senti tanto amor agora, você falando dele. Eu senti tanto amor, mas um amor tão forte, que eu estou emocionada. Por isso que veio a mensagem. É Não contagiante, precisa, né? né? Muito, é impressionante. Nossa, imenso o amor dele. Então, Isabel, a resposta está aí, né? Ele não precisa ser melhorado. Nós que convivemos com ele que precisamos dessa melhoria. Muito bem, excelente. Entendeu, Isabel? Alguém quer fazer algum comentário a mais ou não? Não? Então, vamos continuar, né? Impressionado, então vamos lá continuar aí. Impressionado, seguia atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante, quando uma irmã, de porte muito respeitável, se aproximou, saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e apresentou-me. É nossa irmã, Anacleta. Cumprimentei-a, sentindo-lhe a simpatia pessoal. Trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, acentuou o funcionário do trabalho de informações. A senhora sorriu, algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu. Imagine que voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que, há mais de 40 anos, se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. E fixando-me, desassombrada e serena, asseverou. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. Né? Frase muito forte. Então, as mães que não completaram a obra do amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçar os serviços imperfeitos. Então, nós citamos o exemplo da minha irmã, né, como fonte de abnegação e amor para um filho que depende totalmente dela desde o nascimento. Entrega total. Mas, infelizmente, ainda tem aquelas irmãs que ainda não se agasalharam com a missão divina que receberam na maternidade, deixando os filhos, alguns ao relento, abandonando a missão da maternidade, né? Então, é isso que a Anacleta está querendo falar aqui. E aí, tem um livro chamado Vozes do Além. Esse livro, Vozes do Além, é ditado por autores diversos. O capítulo 49 chama Angústia Materna. E quem assina esse capítulo 49 é um espírito chamado Sebastiana Pires. E Sebastiana Pires, ela vem em espírito relatar para Chico uma história de uma mulher que durante sua vida ela desejava ardentemente por ser mãe. E aí passa 6 anos de orações sucessivas pedindo pela maternidade e ela então é agraciada com o filho. Mas, porém, após o nascimento do seu filho, essa mulher
ela envolve-se em atividades sociais e profissionais, se entrega a atividades sociais e profissionais e negligencia os cuidados e educação do filho. Essa omissão negligenciada, então, da educação dos seus filhos contribui para que os meninos trilhassem os caminhos equivocados da vida, resultando em sofrimento para ambos, tanto para o filho quanto para a mãe. No plano espiritual, então, Sebastiana enfrenta as consequências de sua negligência, sentindo uma profunda angústia por não ter cumprido adequadamente o papel que lhe cabia. Ela reconhece que a indiferença e o egoísmo na maternidade pode gerar o quê? Grandes sofrimentos, tanto para os filhos quanto para suas mães. E aí, um trecho dessa mensagem eu trago para nós finalizarmos o encontro de hoje. Sebastiana Pires dizendo: o coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade? Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemos-los, em grande parte, às mães abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos-las, na mesma proporção, às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura destinado por Deus à alimentação dos servidores na terra em veneno do egoísmo que gera monstros. Sebastiana termina: uma criança no berço é um diamante do céu que deve ser burilado. Então, é isso, né? Conselho de Sebastiana para nós sobre o grande ofício da maternidade e da paternidade também, que não deve ser negligenciados. Alguém tem algum comentário nesse final? Não? Então, nós convidamos para nós terminarmos por aqui o nosso encontro de hoje. Pergunto se tem algum voluntário para a prece de finalização do nosso encontro. Fazemos. Isabel, pois não? Agradecendo a essa noite de estudos muito valiosa, agradecendo a você pela tua condução maravilhosa, a todos que participaram, e que foi um estudo muito, muito útil, muito importante, que nos faz refletir, que nos ensina e que nos conduz a cada vez mais tentar manter o nosso sentimento, nosso pensamento num patamar vibracional o mais equilibrado possível. Como a Adriana disse, não é fácil. Para descer o patamar é rápido, agora para voltar num patamar interessante é difícil. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões, esse estudo, receber esse ensinamento todo, e agradecendo a espiritualidade, agradecendo essa noite, convido que oremos em agradecimento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos, muito obrigada. Amém, que assim seja. Obrigado, Isabel, pela prece de finalização. Obrigado a todos, pessoal, pela participação no nosso estudo. E até quarta-feira, então. Boa noite a todos. Boa noite, moçada. O Márcio não pode deixar de dar esse boa noite, moçada, que é a parte de finalização patenteada do nosso término do estudo.
Tá certo. Boa noite.